Depois dos 50, milhares de mulheres vivem em silêncio, sofrendo com ressecamento, dor e a perda gradual do prazer íntimo. Mas o que quase ninguém sabe é que existe um simples segredo natural que pode reativar a lubrificação feminina em poucos dias, sem precisar de remédios caros ou tratamentos invasivos. Nada de soluções artificiais que só funcionam por um instante. É um truque antigo, usado por culturas que compreendiam o corpo feminino de maneira profunda e que agora pode transformar a vida de mulheres maduras. Se você tem mais de 50 anos, preste atenção, porque cada palavra a seguir pode mudar a forma como você sente seu próprio corpo. Se você é uma mulher que passou dos 50, provavelmente já percebeu as mudanças silenciosas acontecendo. Talvez você tenha sentido aquela secura desconfortável durante momentos de intimidade, uma sensação de frieza que antes não existia. Talvez você note que o desejo não é mais o mesmo, que a excitação demora a aparecer ou que a dor passou a ser uma presença constante em momentos que antes eram prazerosos. E, no meio disso tudo, você pode sentir que ninguém entende, que não há solução, que essa é apenas a sua nova realidade. Mas não é. Muitas mulheres se escondem atrás de sorrisos e normalizam o que deveria ser tratado. Algumas chegam a acreditar que essa é apenas parte da idade, como se o corpo fosse destinado a se tornar indiferente à intimidade, ao prazer, à própria vida sexual. Mas isso não é verdade. O corpo feminino após os 50 ainda pode florescer. Ele ainda pode responder, reagir e trazer prazer. O que acontece é que algumas mudanças hormonais e fisiológicas precisam de atenção específica, de compreensão e de hábitos certos para reativar o que foi adormecido. Pesquisas recentes mostram que quase 7 em cada 10 mulheres acima dos 50 anos enfrentam ressecamento vaginal. Pense nisso, 7 em cada 10. Isso significa que não é um caso isolado, não é apenas você. É uma realidade compartilhada por milhões de mulheres no mundo inteiro. Mas o ressecamento não é o único problema. Ele é apenas o primeiro sinal de uma cadeia de mudanças que podem afetar a circulação, a elasticidade dos tecidos íntimos, o humor, a confiança e até mesmo a vida emocional e afetiva. Imagine o corpo como um rio que corre há anos, fornecendo prazer, sensações, intimidade. Com o tempo, esse rio começa a secar. Os canais ficam menos fluidos e a água que antes fluía livremente se torna rala, difícil de alcançar. Esse é o efeito do ressecamento vaginal não tratado. Ele não apenas interfere na vida sexual, mas altera a forma como você se sente consigo mesma, diminuindo a autoconfiança e provocando frustração silenciosa. Muitas mulheres relatam que, ao perceberem essas mudanças, também começaram a perceber alterações no humor, na paciência, na disposição diária. A falta de lubrificação e o desconforto constante criam um ciclo. A intimidade passa a ser evitada. A sensação de desconexão cresce e o prazer, que antes era espontâneo, torna-se uma memória distante. É como se parte da energia feminina tivesse sido desligada. A vitalidade, a sensualidade natural, o desejo de conexão, tudo parece estar em espera, esperando uma intervenção certa. O que a maioria não entende é que esses sintomas estão intimamente ligados a alterações hormonais que acontecem com a idade, especialmente após os 50 anos. O estrogênio, hormônio, responsável por manter a lubrificação, elasticidade da mucosa vaginal e tonicidade dos tecidos, cai naturalmente com a menopausa. Esse declínio provoca a diminuição do fluxo sanguíneo na região íntima, deixando os tecidos menos hidratados, menos sensíveis e mais propensos a fissuras ou irritações. Ao mesmo tempo, outros hormônios, como a progesterona e a testosterona, também influenciam o desejo sexual, e suas quedas contribuem para a sensação de desconexão. Além do aspecto hormonal, fatores externos e hábitos diários podem agravar a situação.
uso prolongado de certos medicamentos, falta de exercícios que estimulem a circulação, alimentação pobre em nutrientes essenciais, estresse acumulado e até mesmo atitudes mentais de autoaceitação parcial podem intensificar o ressecamento e a diminuição do prazer. Tudo isso cria uma camada de dificuldade que muitas mulheres enfrentam sozinhas, acreditando que essa mudança é normal e irreversível. Para ilustrar, imagine Maria, 56 anos, que sempre teve uma vida sexual ativa e prazerosa. Ela começou a notar que a excitação demorava mais para aparecer, que o desconforto durante a penetração crescia e que, mesmo após anos de intimidade feliz com o marido, ela começou a evitar a relação. Maria se sentia frustrada, culpada e preocupada com a própria autoestima. Ela pensava que tudo estava perdido, que a idade havia imposto limites intransponíveis. Mas a verdade é que Maria não sabia que pequenas mudanças poderiam reverter totalmente essa situação, restaurando a lubrificação e o prazer natural. Outro exemplo é Joana, 62 anos, que percebeu que a pele da região íntima estava cada vez mais fina e sensível, tornando a intimidade dolorosa. Joana começou a se afastar do toque do parceiro, o que afetou sua relação emocional. Sem perceber, ela estava entrando em um ciclo de afastamento e frustração que impactava não apenas a vida sexual, mas também sua autoestima e bem-estar emocional. Histórias como a de Joana são mais comuns do que se imagina, e isso reforça que a atenção a esses sinais é crucial. Ana, 58 anos, percebeu que seus sintomas estavam ligados também a hábitos de vida. Alimentação pobre em fitoestrógenos, sedentarismo e estresse constante contribuíam para a diminuição da lubrificação e do desejo. Quando começou a estudar sobre soluções naturais e hábitos que poderiam ativar novamente sua circulação íntima, percebeu que pequenas mudanças poderiam gerar resultados consistentes. É importante compreender que o corpo feminino após os 50 ainda possui capacidade de adaptação e regeneração. Tecidos que parecem secos ou rígidos podem voltar a se hidratar e recuperar elasticidade quando recebem estímulos corretos. Circulação sanguínea adequada, alimentação rica em fitoestrógenos, exercícios de tonificação e o uso de compostos naturais específicos podem criar um efeito cumulativo, devolvendo prazer, conforto e sensação de juventude íntima. O ciclo de perda de lubrificação não acontece de forma abrupta. É gradual, silencioso e muitas vezes imperceptível até que o desconforto se torne intenso. Por isso, identificar sinais precocemente e agir com medidas naturais é fundamental. Ignorar o problema é permitir que ele se intensifique, tornando mais difícil restaurar o equilíbrio depois de anos de ressecamento contínuo. Pesquisas médicas e relatos de especialistas mostram que mulheres que incorporam práticas simples, alimentação adequada, exercícios específicos e o uso de óleos naturais conseguem restaurar a lubrificação, melhorar a elasticidade dos tecidos e reacender o desejo sexual. Médicos alertam que é essencial tratar não apenas o sintoma, mas a causa. A combinação de fatores hormonais, circulatórios e nutricionais que afetam diretamente a saúde íntima feminina. A boa notícia é que existe uma forma simples, natural e segura de reverter todo esse desconforto e ressecamento. Não estamos falando de hormônios caros ou remédios com efeitos colaterais indesejados. Estamos falando de hábitos fáceis de incorporar ao seu dia a dia, de pequenas mudanças na alimentação, de exercícios específicos e de um segredo natural que tem sido utilizado há séculos em culturas que entendiam o corpo feminino de maneira profunda. Mulheres que começaram a aplicar essas estratégias relatam resultados surpreendentes em poucas semanas. Imagine a sensação de poder tocar, sentir, conectar-se com seu próprio corpo novamente, sem dor, sem frustração, sem vergonha. Imagine acordar com a sensação de vitalidade íntima, perceber a excitação surgindo naturalmente
e ter prazer de forma consistente. Esse é o tipo de transformação que estamos prestes a detalhar. O primeiro segredo que quase ninguém conhece é sobre o erro mais comum: acreditar que apenas lubrificantes artificiais resolvem o problema. Muitas mulheres recorrem a esses produtos como solução imediata, achando que a sensação de umidade momentânea é suficiente. Mas isso é apenas um paliativo. Um lubrificante artificial não age sobre a causa real do problema, que está na combinação de circulação insuficiente, desequilíbrio hormonal e falta de estímulos naturais que promovam a lubrificação. É como jogar água em um jardim que está seco há meses. Por algumas horas você vê efeito, mas não há regeneração real. Para ilustrar, vamos pensar em Maria, 57 anos. Ela usava lubrificantes há anos, acreditando que isso resolveria seu desconforto. Durante algum tempo parecia funcionar, mas o problema voltava sempre, às vezes mais intenso do que antes. A frustração aumentava e ela começava a se sentir impotente diante da própria intimidade. Quando Maria descobriu que precisava ir além do alívio momentâneo e focar na causa real, começou a fazer pequenas mudanças estruturadas: alimentação adequada, exercícios de circulação, estímulos naturais. Foi aí que ela percebeu a diferença. O segundo segredo está na alimentação e na maneira como certos alimentos podem atuar diretamente no corpo feminino. Poucas mulheres sabem, mas alimentos ricos em fitoestrógenos, como linhaça, soja, grão de bico, sementes de gergelim e certos vegetais, imitam de forma natural os efeitos dos hormônios femininos. Eles ajudam a restabelecer o equilíbrio hormonal, estimulam a produção natural de lubrificação e até contribuem para a elasticidade dos tecidos íntimos. Joana, 62 anos, começou a incluir esses alimentos em sua dieta diária. Ela preparava pequenas receitas simples, como saladas com sementes de gergelim, sucos com linhaça moída e pratos à base de grão de bico. Em poucas semanas, notou que a sensação de ressecamento diminuía, o desconforto era menor e a excitação começava a surgir de forma natural. Essa transformação não aconteceu de forma mágica, mas de maneira gradual, mostrando que o corpo pode responder positivamente quando recebe os nutrientes certos. Além de ajudar na lubrificação, esses alimentos trazem outros benefícios importantes. Eles melhoram o humor, aumentam a energia diária e promovem bem-estar geral, contribuindo para uma melhor qualidade de vida. Comer de forma equilibrada, com foco em fitoestrógenos, antioxidantes e nutrientes essenciais, é como nutrir um jardim que estava seco. A vida volta a fluir, lentamente, mas de maneira consistente. Outra estratégia que acompanha esses hábitos alimentares é a prática de exercícios que promovam a circulação local. Movimentos simples, como alongamentos específicos para a região pélvica, exercícios de Kegel, yoga suave e massagens direcionadas, podem aumentar o fluxo sanguíneo, trazendo mais oxigênio e nutrientes para os tecidos íntimos. Esse aumento de circulação é crucial para restaurar a lubrificação natural e a sensibilidade da região. Ana, 58 anos, incorporou exercícios de Kegel em sua rotina diária, dedicando alguns minutos pela manhã e à noite. Ela combinava os exercícios com uma alimentação rica em fitoestrógenos e pequenas massagens com óleos naturais. Em poucas semanas, Ana notou que a secura diminuiu, a elasticidade melhorou e o prazer voltou a surgir em suas relações. A combinação de estímulos naturais, alimentação adequada e exercícios funcionou como uma reativação do corpo feminino, mostrando que a solução está ao alcance de todas que desejam recuperar sua vitalidade. É importante reforçar que essas mudanças não acontecem de forma instantânea, mas sim progressiva. A paciência é fundamental, porque o corpo precisa se readaptar a níveis hormonais equilibrados e a circulação restaurada. Cada passo, cada hábito incorporado à rotina contribui para um efeito cumulativo que devolve não apenas a lubrificação, mas também a confiança e a sensação de prazer.
Além da alimentação e dos exercícios, a hidratação adequada do corpo como um todo é fundamental. Beber água suficiente diariamente, evitar bebidas excessivamente açucaradas ou alcoólicas e manter hábitos saudáveis de sono são complementos importantes para o processo de regeneração. Mulheres que combinam todos esses fatores relatam que em algumas semanas a diferença é significativa. O desconforto diminui, o prazer retorna e a intimidade deixa de ser motivo de frustração. O ciclo de perda de lubrificação não acontece de forma abrupta. É gradual, silencioso e muitas vezes imperceptível até que o desconforto se torne intenso. Por isso, identificar sinais precocemente e agir com medidas naturais é fundamental. Ignorar o problema é permitir que ele se intensifique, tornando mais difícil restaurar o equilíbrio depois de anos de ressecamento contínuo. O terceiro segredo, aquele que transforma todo o esforço das etapas anteriores em resultados concretos, é o uso de um óleo natural que ativa a circulação íntima, devolve a hidratação e restaura a lubrificação de dentro para fora. Pouquíssimas mulheres conhecem esse segredo, apesar de ele ser usado há séculos em culturas ancestrais que compreendiam profundamente a fisiologia feminina. Esse óleo não é apenas um auxílio superficial. Ele age diretamente no corpo, equilibrando hormônios, promovendo nutrição celular e estimulando tecidos que estavam adormecidos. Esse óleo é o óleo de borragem. Rico em ácido gama-linolênico, ele é um verdadeiro aliado da saúde íntima feminina. O ácido gama-linolênico é um tipo de ômega 6 que atua regulando hormônios e reduzindo inflamações. Para mulheres maduras, isso significa que o óleo de borragem pode ajudar a equilibrar a produção hormonal, melhorar a lubrificação natural, restaurar a elasticidade da mucosa vaginal e até reduzir sintomas comuns da menopausa, como ardência, irritação e desconforto durante o sexo. Médicos e ginecologistas já recomendam o uso diário do óleo, seja em cápsulas ou na forma líquida prensada a frio, como suplemento natural que potencializa o funcionamento do corpo feminino. Estudos clínicos indicam que mulheres que usam óleo de borragem diariamente notam melhora significativa na lubrificação e na sensação de conforto íntimo em poucas semanas. O efeito não é instantâneo, mas progressivo e consistente, trazendo resultados duradouros. Para contextualizar, vamos voltar às histórias de Maria, Joana e Ana. Maria, que por anos dependia apenas de lubrificantes artificiais, começou a tomar cápsulas de óleo de borragem todos os dias, junto com os hábitos alimentares ricos em fitoestrógenos e exercícios de circulação. Após algumas semanas, ela percebeu que o desconforto diminuiu, o prazer retornou e, mais importante, a confiança em seu próprio corpo foi restaurada. Ela não precisava mais recorrer a soluções temporárias. O corpo dela estava se ajustando e reagindo de forma natural. Joana, que havia sentido a pele íntima mais fina e sensível, começou a aplicar pequenas quantidades de óleo de borragem diretamente em massagens locais suaves. O resultado foi uma melhora na elasticidade e na hidratação da região. O toque tornou-se novamente agradável e a relação com o parceiro ganhou qualidade e espontaneidade. Ela descreveu a sensação como se o corpo tivesse acordado de um longo sono Ana, que já combinava exercícios de Kegel e alimentação rica em fitoestrógenos, percebeu que o óleo de borragem potencializou todos os efeitos anteriores. A circulação local melhorou, a lubrificação aumentou e a sensação de prazer tornou-se contínua. Ela finalmente conseguiu sentir novamente a energia e a vitalidade que julgava perdidas para sempre. É importante destacar que o uso do óleo de borragem não é uma solução isolada. Ele funciona como parte de um sistema integrado. Hábitos alimentares, exercícios que estimulam a circulação, hidratação adequada e cuidados com o corpo em geral. Quando combinados,
Esses elementos criam um efeito cumulativo que restaura a lubrificação de forma natural, aumenta a sensibilidade, devolve a elasticidade e reacende o desejo. Além dos benefícios físicos, há também um impacto emocional significativo. Mulheres que incorporam essas práticas relatam aumento da autoestima, melhor humor, mais disposição para atividades diárias e maior conexão com o próprio corpo. A saúde íntima não afeta apenas a sexualidade, mas toda a vida emocional, afetiva e social. O óleo de borragem é seguro, natural e acessível. Pode ser encontrado em farmácias de manipulação, lojas de produtos naturais e online. Mulheres maduras podem tomar cápsulas diariamente ou aplicar o óleo prensado a frio em massagens locais, de acordo com a orientação médica ou de um especialista em saúde feminina. A dose e a frequência ideais variam conforme a necessidade individual, mas os resultados são consistentes quando o uso é regular e combinado com os hábitos que detalhamos anteriormente. Agora que você conhece o segredo, imagine o que significa aplicar tudo isso em sua rotina. Imagine acordar todas as manhãs sabendo que o desconforto diminuiu, que a sensação de ressecamento é coisa do passado e que você pode sentir prazer, desejo e conexão novamente. Imagine sentir-se mais confiante, segura e plena, sem depender de remédios artificiais, sem dor, sem frustração. Essa é a promessa real para mulheres maduras que decidem agir. E não se trata apenas de prazer sexual. Trata-se de recuperar a intimidade consigo mesma, o respeito pelo próprio corpo e a alegria de viver plenamente. Quando a lubrificação natural volta, a circulação melhora, a elasticidade aumenta e cada toque se torna mais agradável, mais sensível, mais conectado. Isso impacta relacionamentos, autoestima e qualidade de vida como um todo. Por isso, comece hoje mesmo. Inclua alimentos ricos em fitoestrógenos na sua dieta, pratique exercícios de circulação e fortaleça os músculos pélvicos. Hidrate-se adequadamente e, acima de tudo, inclua o óleo de borragem como seu aliado diário. Pequenas ações consistentes geram resultados duradouros. O corpo feminino tem a capacidade de regeneração e prazer. Mesmo após os 50, basta dar a ele os estímulos certos. Não deixe o tempo roubar sua intimidade e a alegria de viver. Cada dia que passa sem cuidado é uma oportunidade perdida de restaurar prazer, conforto e desejo. Comece a aplicar as práticas que detalhamos, combine-as com o segredo natural ancestral e observe seu corpo reagir positivamente. Volte aqui e compartilhe sua experiência nos comentários. Isso não apenas reforça seu compromisso com sua própria transformação, mas também ajuda outras mulheres que vivem situações semelhantes. Quanto mais compartilhamos conhecimento e experiências, mais fortalecemos uma comunidade de apoio e descoberta para mulheres maduras. E se você quer continuar aprendendo mais segredos naturais, eficazes e comprovados para a saúde íntima feminina, inscreva-se no canal agora. Este é apenas o começo de uma jornada que devolve poder, prazer e vitalidade para mulheres maduras. Existem ainda muitos outros segredos escondidos que podem revolucionar sua saúde íntima e seu bem-estar emocional. Acompanhe, aplique e transforme sua vida, porque o corpo feminino mesmo, após os 50, ainda pode florescer. Você merece sentir prazer, conforto e confiança novamente. Não aceite menos do que isso. Comece hoje e permita-se descobrir que a vitalidade feminina não tem idade e que a intimidade pode ser vivida plenamente, com segurança, naturalidade e alegria.